Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um capítulo do SeJuntaCast. Hoje a gente vai falar sobre como a escola pode se manter atual e também como ela leva isso para a comunidade escolar e manter a comunidade escolar engajada a partir disso. Meu nome é Guilherme Camargo, estou muito feliz, sou fundador da Sejunta e tenho o privilégio hoje de receber o time do Porvir. A gente vai apresentá-los daqui a pouco, mas, antes disso, também Yuri Ribeiro. Como é que você está, Yuri? Obrigado, Gui. Olá, meu nome é Yuri Ribeiro, sou coordenador do time de educação da Sejunta e se eu tivesse uma pipoquinha aqui agora, eu já ia estar ansioso para o papo, porque se manter atual é muito difícil, né? A tecnologia ela muda quase que diariamente, né? E se tem alguém que se atualiza rápido, são os alunos. Então, esse papo vai ser muito bacana, principalmente para o gestor que vai estar escutando a gente do outro lado, de entender quais são essas tendências, qual o planejamento que se pode fazer, enfim, tem muita coisa legal para a gente trazer. Então vai ser ótimo esse papo. Tô empolgado, mas vou me segurar. Então, vou passar a palavra para o Vinícius. Fica à vontade de se apresentar. Olá, eu sou o Vinícius, sou editor do Porvir, sou jornalista, e há quanto tempo, Tati? Há 9 anos, talvez? 8, 9. 9 anos estou no Porvir, escrevendo e editando e acompanhando a produção de conteúdo sobre educação. Legal. Tati? Eu sou a Tatiana. Olá, muito bom estar aqui conversando com vocês. Obrigada, Gui e Yuri. Sou jornalista também, sou diretora do Porvir e estou mais ou menos esse tempo também trabalhando no Porvir e acompanhando inovações, mapeando inovações, né, conversando com especialistas, com estudantes, com professores, com gestores, enfim, estou tentando me manter atualizada. Ó, eu vou falar uma coisa pro pessoal que tá ouvindo a gente. A primeira coisa é ativa aí as notificações, segue a Sejunta, segue também o Porvir nas redes sociais. A gente quer muito alcançar mais pessoas a partir desse exercício e a ideia é sobre compartilhar ideias. E o Porvir tá aqui porque eu me atualizo por meio do Porvir, inclusive. Então eu espero que a partir disso vocês consigam também aprender muito com o Tati, com o Vinícius, também com toda a plataforma que eles têm. E aí a gente vai começar agora com a seguinte pergunta. Tati, primeiro, dividindo essa pergunta em dois aqui, porque eu acho que a pergunta é simples, mas ela é muito trabalhosa de Uhum. exercitar qualquer resposta aqui. Então a primeira metade aqui eu vou arriscar com você, Tati, que é a seguinte. Como a escola pode se manter atual? Bom, acho que a primeira coisa você já falou, né? Ler o Porvir, seguir o Porvir nas redes sociais. Brincadeira. Mas eu acho que sim, uma maneira de ela se manter atual é ela se manter informada, né? As pessoas que estão dentro da escola, a escola é formada por pessoas, né? Então são as pessoas da escola estarem atentas, estarem informadas, estarem conectadas com a realidade, com as tendências, com o que está acontecendo, né? E aí eu acho que tem o que está acontecendo em educação, as tendências em educação, e que é muito o que a gente faz no Porvir, né? Acompanhar tendências, práticas, questões que estão acontecendo, né? Transformações, inovações, tecnologias. E a gente procura produzir conteúdos sobre isso para a comunidade escolar, para as escolas, para os professores, e é gratuito todo esse trabalho que a gente faz para quem lê, né? Mas acho que tem um trabalho aí que também de troca dentro da comunidade escolar e de troca com outras escolas, outros professores, outras redes, né? Então, dentro da comunidade escolar, por exemplo, eu diria que você estar atento aos seus estudantes, aos seus jovens, é uma das maneiras, né? Então, porque já são o que é atual, né? Uhum. Então, assim, o que eles gostam, o que eles ouvem, o que eles comem, o que eles consomem, as tecnologias que eles já usam fora da escola, a cultura que eles já gostam, né? A história em quadrinhos, enfim, tudo isso, se você escuta esses alunos, você observa esse universo jovem, eu acho que é um passo aí de a escola estar conectada, porque a escola tem que estar conectada com o seu estudante, né? Ela não pode estar funcionando do mesmo jeito que funcionava pra gente, que funcionava Uhum. em outras gerações. Então, aí já vai ter um problema, assim. Se ela
procurar se conectar com a realidade dos estudantes, com os desafios que eles têm, com o jeito que eles vivem, com o jeito que eles se divertem, com o jeito que eles procuram informações, eu acho que já é um super caminho. Claro que a gente tem tempo, né? Mas acho que essa é uma preocupação, assim, né? Acho que Teve um muito diretor que veio bacana. aqui, Uhum. num capítulo anterior do Sejunta Cast, ele disse que ele descobriu o segredo da juventude eterna. Uhum. E ele falou que o segredo é trabalhar com crianças, porque ele se mantém sempre jovem, sempre atual e sempre, como posso dizer, exposto a coisas que demoram para chegar no contexto que a gente tá, né? Por Claro. exemplo, Claro. vamos falar do TikTok. Hoje todo mundo conhece, mas ficou bons anos ali numa comunidade muito exclusiva de adolescentes. Sim. Até chegar na gente. Então, eu acho que sim, beber da água que eles bebem, né? Respirar o que eles respiram. Eu concordo. E esse diretor trouxe essa fala, eu queria comentar. Uhum. E aí, Vini, para você também, como que a gente engaja a comunidade escolar a partir desse princípio de discussão que a Tati levantou? Colocar a escola em contato com o mundo, por sua vez, é uma delícia, como você disse a partir do exemplo desse diretor, mas também traz esses tensionamentos, né? Poxa vida, rede social de uma maneira viciante, né? Como que eu tiro o aluno, a criança, diante disso e faço algo tão apaixonante quanto? Então, eu acho que traduzir, fazer esse esforço de aproximar tanto a família desse processo, acho que contínuo, de não deixar com que isso aconteça todo início de mês, ou todo dia das mães, ou todo dia dos pais, e ali fazer uma reunião que você sabe que você não vai conseguir atrair todo mundo, mas você vai chamar, chamei minha comunidade. Não, acho que a questão é como tornar isso constante e como criar esses pontos de contato, porque trazer o mundo para a escola também significa trazer tensões para a escola que, seja professores, seja diretores, nem todos eu vejo estão tão abertos como esse. Uhum. Poxa, vou me atualizar. Se o momento agora é de redes sociais, eu preciso entender disso. Talvez outros simplesmente, celular na mochila, acabou, computador acabou, ou na minha aula não. E mais recentemente com a inteligência artificial, né? Vamos bloquear. E a gente sabe que isso não, no limite, não funciona. Sim. E legal você trazer isso, Vini, porque quando a gente fala de engajamento, acredito que possa ter um diretor ou um gestor que pensa, nossa, mas eu estou lá todo dia no trabalho, todo dia meus professores estão lá fazendo um monte de deveres, de tarefas, a gente entrega boletim, a gente tenta atingir resultados. Então eu queria até escutar para vocês, para, por exemplo, ter até mais detalhes sobre o que é engajamento da comunidade escolar, porque é muito, muito diferente do que a gente faz o dia a dia do professor, o dia a dia do aluno. Quando a gente fala de comunidade escolar, é muito maior, né, esses resultados. E queria escutar de vocês, e primeiro da Tati, qual a importância desse engajamento da comunidade escolar para o sucesso da escola? Essa questão do engajamento da comunidade é sempre uma tensão, assim, né? Porque a escola costuma ter uma reclamação de que a família não participa, né? De que ela chama a família e a família não participa. E a família costuma também ter algumas reclamações em relação à escola de que quando ela quer participar ela não é bem-vinda, ou ela só é chamada para Relato de problemas, né? Porque normalmente é isso, né? Chama na hora do boletim, chama na hora que o menino ou a menina tá dando algum problema. E aí a família, enfim, né, já associar a escola com um problema, né? Exatamente. Eu acho que engajar a comunidade escolar é muito mais que isso. É de fato ter um diálogo constante, orgânico, e um diálogo que envolva essa família, assim, na construção de como que vai ser essa escola mesmo, né? De que ela possa colaborar com as decisões, com ideias, com sugestões. O que é diferente de a família ir lá e impor
coisas para a escola, que acho que também tem esse limite aí de quando a família também diz, não, eu quero que seja assim. Não é isso, assim, são, claro, decisões que são tomadas conjuntamente, mas assim, quando você vai fazer uma coisa nova na escola, você vai implantar uma nova metodologia, uma nova tecnologia, por exemplo, se você constrói isso junto com a família desde o princípio, né? Você explica por que você está fazendo isso, você ouve essas famílias, se para ela acha interessante isso, se está dentro da ideia que ela tem de escola. Eu acho que isso colabora para que haja de fato um engajamento, né? Então, aí, claro, tem várias maneiras de fazer isso, mas eu acho que é tirar desse lugar de chamar para uma reunião específica ou de chamar quando tem algum problema e de trocar sobre todas as questões. Eu gostei do termo que você trouxe de trocar ideias, porque uma das questões que eu vejo que a família gosta é dela de se sentir parte. E você ter um espaço onde a família ela se sinta acolhida e se sinta também com um espaço de fala, com uma voz ativa, que ela sinta participativa do aprendizado, acredito que isso é um dos espaços que a gente pode ter para ter esse sucesso, né, do engajamento e da inovação junto à comunidade escolar. E até queria trazer essa pergunta também para você, Vini. Quando a gente fala de comunidade escolar, imagino que a gente tem que explorar diferentes caminhos, né? Uhum. Então, e um desses que é muito forte, você vê que apareceu até no começo da nossa conversa, é as redes sociais. Então, pensando em engajamento, quais cuidados, qual o primeiro caminho que uma escola ela tem que tomar para ter esse maior engajamento da comunidade escolar? Olha, só complementando uma ideia que a Tati trouxe, acho que assim, preparado a comunicar, mas acho que também precisa ficar claro para um familiar que numa escola é a oportunidade que uma criança tem de estar em contato com ideias diferentes, que para além do núcleo familiar. E então, isso precisa ficar claro para uma família, porque muitas das queixas, estão ensinando isso ou aquilo e eu não concordo. Quantas histórias que a gente ouve mais recentemente sobre livros, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, livros que estão desvirtuando ou Sim. estão indo para um outro caminho, ou que estão ensinando história de um jeito, nos Estados Unidos mais precisamente acho que é uns temas de justiça social, mas aqui também, racismo, todos esses temas que fazem parte do mundo, mas muitas vezes não estão dentro de casa, e aí esses tensionamentos existem. Mas voltando ao tema do engajamento, tem certos dialetos que são praticados dentro da escola que a família não está habituada a ouvir, e eu acho que eles precisam ser traduzidos, porque isso, no fim das contas, é o que vai entender, por que que eu quando ia na escola, meu filho, eu quando ia na escola ficava copiando, e hoje em dia não vejo o trabalho escrito do meu filho mais, tá tudo digital. A escola não manda mais lição de casa. Exato, e assim, tem maneiras de, se for para casa, o que é melhor do que ficar copiando livros? Se for na escola, que caramba que está acontecendo ali, que ele diz que é um projeto, mas eu nunca vi o fim, sabe? Então, Pela sua mais fala, ou me menos... parece que parte do engajamento também é o engajamento das famílias, né, que compõem a comunidade escolar. Totalmente, não como a Tati estava falando, de aparecer na hora do boletim, e um boletim de ocorrências, não só de notas, como de ações ou de coisas que não foram totalmente acordadas ou feitas em desacordo, né? E aí dá a impressão que você só tem frustrações, né, de uma criança na escola, quando na verdade você tem um percurso ali que sim, tem obstáculos a serem transpostos, mas eu acho que essa clareza de onde saímos e de onde queremos chegar, acho que toda a escola precisa passar. Eu, ouvindo vocês, fico pensando aqui. Será que o engajamento da comunidade escolar começa pela não quebra de expectativas e alinhamentos?
Porque eu penso o seguinte, né? A família vai lá e matricula o filho na escola, Uhum. seja ela pública ou privada. E ela escolhe de acordo com as suas preferências, sejam elas porque ela conhece algum projeto da escola ou porque fica mais próximo de casa, enfim, ela tem suas Uhum, preferências. uhum, E quando ela decide isso, ela tem uma lista de expectativas, uhum, uhum. e a relação escola-família é uma parceria. E aí ele começa a viver isso enquanto família e essa expectativa é quebrada e aí é difícil resgatar. Então, pergunta aqui, esse engajamento ele começa pela não quebra dessa expectativa? O que você acha, Tati? Eu acho que, assim, é difícil também prometer que não vai quebrar, né? Porque a expectativa, enfim, É de cada um, né? é de cada um, e daí vai depender muito da realidade de cada um, das condições, assim. Tem gente que tem mais escolha, que pode escolher mais entre as escolas, tem gente que vai, seja por proximidade ou por valor de escola, por alguma coisa, vai estudar numa escola, não tem tantas opções. E aí cada um vai ter expectativas diferentes. Eu acho que não chega a ser a questão de não quebra. Eu acho que é como que você também dialoga sobre possíveis quebras. Eu acho que a escola pode quebrar e até deve quebrar, porque é como o Vini falou, assim, eventualmente a família tem lá uma ideia cristalizada sobre alguma coisa, mas assim, o currículo, né, a escola também, ela está dentro de um contexto, né, e nesse contexto ela tem um currículo que está estabelecido, que ela precisa cumprir, e eventualmente a família não está tão informada sobre isso, ou tem uma opinião diferente, mas ela também tem que aprender a dialogar a lidar com as suas expectativas. Eu acho que não é só uma questão de não quebrar, eu acho que é uma questão de como que você dialoga sobre isso, como você troca, como você explica, como você ouve. E aí eu acho que tem um outro elemento, porque quando a gente está falando de comunidade escolar, a gente foi muito para o caminho da família, né? Mas assim, tem os professores, tem os funcionários, tem os gestores, tem todo mundo é comunidade, né? E acho que essa é uma coisa que é muito importante, é que todos estejam na mesma página, né? Na mesma página, não que todo mundo saiba a mesma coisa, mas que todos estejam nesse mesmo engajamento, que estejam ali querendo construir, entendendo que isso é uma comunidade, que todos participam, que todos têm seu papel dentro dessa comunidade, que todos podem contribuir, que todos poderão, e acho que inclusive os professores eventualmente também podem ter suas expectativas frustradas e quebradas, e eles vão ter que lidar de alguma forma com isso E também, os alunos né? também têm, né? Os alunos também, né? Eu fico pensando aqui no seguinte, né? A escola tem esse papel de se manter atual e talvez mastigar um pouquinho os assuntos antes de levar para toda a comunidade. E Uhum. aí, eu gostei muito, Tati, do que você trouxe de ampliar essa visão de comunidade escolar, porque não é só da escola para fora, né? Quem tá dentro também é comunidade escolar. E aí eu queria ver de vocês as estratégias que a escola pode usar para fazer com que todo mundo esteja atual ao mesmo tempo, com o mesmo discurso alinhado, porque eu acho que esse é o maior desafio, talvez, da conversa. Tocando num ponto que várias pesquisas trazem e puxando o assunto da tecnologia já. O envolvimento, uma vez que que você resolveu toda a parte dura, por assim dizer, de tecnologia, de infraestrutura escolar, todas as pesquisas vão puxar, tá bom, esse lado está resolvido, mas a gente agora tem que resolver a parte da formação. As pessoas têm que ver um propósito, as pessoas têm que você tem que estabelecer consensos ali dentro entre professores, entre a parte de TI, e ter uma clareza a respeito da mudança que você quer promover. Então, programas de formação, eu acho que programas e outra coisa que é muito ressaltada, programas de trocas de experiências, seja entre escolas. Bom, aqui em São Paulo, a gente sabe pelos grupos de WhatsApp que tem, por exemplo, entre redes privadas, mas também dentro da própria secretaria, às vezes uma escola próxima, uma outra presta algum tipo de mentoria a respeito de um programa que ali não existia uma capacidade desenvolvida ainda, e os professores, o que é isso, o que é aquilo, até que você vem e traz um outro de uma outra escola que mostrou que deu certo. Uhum. Então, e aos poucos você vai estabelecendo esse consenso dentro de uma comunidade, e aí a coisa começa a tomar corpo, sabe? E eu acho que essa parte da formação é muito importante, porque
mesmo dentro de uma mesma escola, você tem professores. Eu acho que da formação inicial a gente traz dificuldades em relação à prática, porque a gente tem uma formação muito teórica, seja em universidades públicas ou privadas, e aí isso se traduz em uma certa resistência em quebrar modelos. Então vamos no feijão com arroz, mas o feijão com arroz muitas vezes não vai resolver todas as questões de aprendizagem. Eu acho que também tem a questão tudo bem, a gente está... Primeiro, eu comecei falando do professor, mas a formação desse diretor, desse gestor também, que precisa não só lidar com a questão administrativa, mas também facilitar processos e recursos humanos, lidar e estabelecer consenso com pessoas, porque senão toda a parte de trás vai ficar comprometida. Então, eu acho que essa formação de lideranças e a formação de docentes, eu acho que é um primeiro passo para essa comunidade começar a interagir de uma maneira mais orgânica, sabe? Eu queria aproveitar sua fala sobre a parte de formação de lideranças, porque me parece muito mais do que você chegar, eu quero um maior engajamento, então deixa eu comprar mais tecnologias, quero um maior engajamento, vou contratar um palestrante. É muito mais do que uma ação pontual, e sim um planejamento. Você até citou a palavra criar uma programação, criar uma estratégia. E queria te escutar mais, Vinícius, sobre essa questão de formação com lideranças. Qual é o passo atrás que essa liderança tem que ter antes de tomar uma iniciativa? Qual a importância desse planejamento? A gente escreve muito sobre a questão de ter um diagnóstico e entender, e é uma palavra que, por conta de todas essas questões que a gente vive mais recentemente nas escolas, por conta de problemas de relacionamento e que enveredam para uma violência mais radical, mas escuta, né? Acho que quantas vezes a gente não escuta nesse último mês. Então, eu acho que é parte de entender as dificuldades e a partir daí começar a desenhar essas soluções e ter consciência de quanto isso leva tempo, na verdade, né? Porque não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir instalar uma cultura de inovação, uma cultura de uso permanente e eu acho que constante de tecnologia, seja na parte administrativa, que de repente é só aquela plataforma que serve para, sei lá, contratar fornecedor ou registro de sei lá, de presença ou registro de atividades, registros financeiros. Não, que tem que estar, enfim, presente para que o monitoramento seja o mais preciso possível. Da mesma maneira, eu acho que ter a consciência de que, uma vez adotando tecnologia no nível pedagógico, não vai ser para um momento de diversão dentro de uma aula super tradicional, mas que vai ser para um desenvolvimento de competências digitais, para, enfim, potencializar um momento de aula que a gente, sei lá, até outro dia não conseguiria, não tem condição de visitar um museu, por exemplo, de discutir uma tela, porque no livro é uma fotinho pequenininha, e aí se você não tem como ter uma visão mais clara, nem por conta da impressão do livro, mas que você sabe que no museu, por exemplo, é uma tela de um tamanho de uma parede que te provoca todo tipo de sensações, sabe? É mais ou menos nisso que eu vejo, sabe? Ter essa clareza dos momentos e das possibilidades de expandir discussões. Eu acho que tem uma coisa que quando a gente fala em inovação, assim, você falou em passo atrás, ou seja, enfim, formação de liderança, que é assim, é a visão, né? Que é assim, para que a gente está fazendo isso? Acho que o passo inicial é esse, assim, né? Porque você pode, né? A gente já entrou nessa da tecnologia, da plataforma, da infraestrutura, mas assim,
para que tudo isso, né? Uhum. A gente tudo bem, a gente sabe que a gente está num mundo hiperconectado, que os estudantes lidam com a tecnologia dentro de casa já e tal, e a escola precisa estar nesse lugar também de usar essa tecnologia, mas assim, exatamente qual é o objetivo da inovação nessa escola? Qual é o objetivo de usar a tecnologia, de implementar projetos? Eu acho que esse passo zero é muito essa reflexão de quais são os objetivos. E aí sim, claro, a escola vai se manter atual. Por que ela quer se manter atual, né? Exato. Que tipo de, Antes de como, é por quê, né? que tipo de novas atitudes, né? Acho que a gente quer provocar, seja com tecnologia ou não, mas com novos processos, sabe? Eu acho que é uma questão. E processos é uma coisa desafiadora, né? Porque é algo que provavelmente a gente vai ter que romper alguma barreira de um processo que a gente já tem anteriormente. E isso, né, até, Tati, você trouxe sobre a questão dos professores e a importância dos professores para o engajamento. E uma das questões de quando a gente fala de inovação é provavelmente uma aula que utiliza mais metodologias ativas, é uma aula que utiliza um novo processo. Como que também, e quais os cuidados que a gestão pode tomar para também ter esse grupo de professores engajado? Eu acho que enfim, acho que o Vini falou muito de formação, né? Mas eu acho que também é isso, é como que esse professor acredita nisso, né? Além de ele receber, porque às vezes o caminho é assim, nós vamos comprar aqui tal plataforma, e essa plataforma já estimula uma gamificação, por exemplo, né? Tem, sei lá, tô dando um exemplo assim. Aí o professor, mais uma coisa que eu tenho que aprender aqui. Mais trabalho. Mais trabalho, agora mais uma plataforma que eu vou aprender a mexer, e aí eu preciso fazer gamificação. Enfim, se ele não tiver, acho que o engajamento dele, ele tá preparado para usar essa plataforma, claro, tem a questão da formação, mas ele tá entendendo esse propósito, assim, como que a aula dele vai ficar mais interessante, o aluno dele vai aprender mais, o aluno dele vai ficar menos indisciplinado, e aí como é que a gente consegue fazer esse diálogo com esse professor para que ele se engaje nisso, para que ele perceba isso, para que ele vá testando isso. E aí eu acho que uma coisa que a gente tem observado muito no Porvir, com o diálogo, que a gente faz muito diálogo com os professores, né? A gente tem lá, inclusive a gente acabou de lançar um prêmio Professor Porvir, vou fazer um... Faz. Aproveitar aqui e convidar as pessoas que estão, né, que vão nos ouvir e nos assistir. Até o final do ano, o Porvir está promovendo o prêmio Professor Porvir. A gente estimula que os professores enviem para a gente relatos de práticas inovadoras deles. A gente publica essas práticas no nosso site e depois a gente vai escolher as melhores e tal. Vai ter uma cerimônia, vai ter um prêmio que aí em 2024 já. Mas esse prêmio já é resultado de uma reflexão que nós estamos fazendo, de o quanto a inovação hoje no Brasil, ela já acontece em vários lugares e de várias formas muito variadas, e esses lugares, assim, na área rural, na área urbana, escolas particulares, escolas públicas. Contexto, né? Em vários contextos, né? E ela já acontece. E ela acontece por quê? Porque os professores estão criando essas experiências. Individualmente provocando, né? Eles estão lá, porque eles é que estão, de fato, em contato com esse aluno. Eles é que estão... Sabe, aquilo que eu falei lá no início, eles que estão vendo que esse aluno precisa de uma experiência diferente do que ele falando e o aluno não ouvindo, né? Porque... Sim, ainda mais com tanta distração, né? Então, eles estão criando, eles são muito criativos, eles estão criando muitas inovações. Então, eu acho que, assim, quando a coisa não é só de cima para baixo, né? Porque você diz, compramos uma plataforma, a partir de amanhã todas as aulas serão gamificadas. Às vezes o engajamento vai ter uma resistência, né? Porque o professor está acostumado a dar aula do jeito dele, vem alguém com uma ideia de fora, mais uma coisa nova que ele tem que fazer, que ele tem que aprender e que ele tem que fazer como alguém disse para ele que ele tem que fazer. Ele tem um currículo a cumprir. Então, assim, quando ele participa do processo, quando ele ajuda a criar junto essas novas práticas, essas novas abordagens, novas metodologias, quando ele conhece a tecnologia, claro que cabe ao diretor da escola comprar as tecnologias, mas quando ele participa também dessa decisão de quais tecnologias a gente vai usar, eu acho que que é um caminho bom aí também para aumentar o engajamento. Eu tô pensando aqui, né? A gente falou da liderança, a gente falou da comunidade. Aí, pensando na liderança,
Uhum. Eu brinco com os meninos, né? Um navio sem destino, ele tá sempre à deriva. E dificilmente alguém vai entrar num navio que não tem destino. Então eu Uhum. penso que na hora de comunicar qualquer coisa que queira comunicar, e eu gostei da provocação da Tati, antes do como, por que que você quer se manter atual? Uhum. Pegar essa visão de longo prazo, de médio prazo e Uhum. compartilhar com a comunidade. E aí quando a gente fala da comunidade também, eu fico pensando, a escola sabe engajar a comunidade. Ela não precisa reaprender e reinventar a roda. E o melhor exemplo disso é a festa junina. Uhum. Nossa, quem não gosta de festa Sim, junina? sim. Todo mundo gosta. Ok, tem gente que não gosta, pode ser. Mas o que que acontece na festa junina? Imprime lá um cartaz, pinta a parede da escola muitas vezes. As tias e tios da escola que recebem as crianças estão Foge do comum, caracterizados. né? Foge do comum. Foge. E E os pais acontece. ajudam na festa. E os pais ajudam. Então eu penso E assim, os festa professores junina. também, todo mundo participa, todo mundo Verdade. ajuda ativamente, né? Então será que engajar a comunidade escolar é variações de festas juninas em diferentes contextos e esferas? É porque o problema é que a festa junina começa com a palavra festa, talvez. Ah, justo. E, enfim, eu vejo que tem essa dificuldade de trazer para o dia a dia, de criar esses momentos talvez de diversão no dia a dia, né? Porque De celebrações, né? de celebrações, mas eu digo de tornar, quando fala para o estudante de uma maneira de tornar esse aprendizado mais divertido, mais contextualizado, de saber que ele pode se expressar como numa festa junina, ele pode ser quem ele é e que não vai ter repreensão por conta disso. Então, acho que tem a palavra festa, claro que estou brincando, mas tem alguns elementos dentro dessa celebração que talvez possam ser trazidos ao dia a dia. E tem comida também, isso é importante, né? Sim, claro. Mas é bom. Mas eu acho que tem essa situação de em que momentos a gente se permite no dia a dia fazer algo diferente, sabe? E de novo, a festa do dia a dia tem hora para acabar, é feita dentro de um horário mais fechado, de um currículo que tem que ser cumprido, mas, enfim, como a Tati está falando, os exemplos que a gente tem colecionado, e tem registro de acho que 400, 500 práticas já nesse tempo todo de porvir, nos fazem acreditar que vale aqueles que se permitiram, e aí eu falo por professor, mas eles estão também certa maneira isolados, mas alguns deles em escolas que também já têm esse ambiente mais estimulante e aberto e mais propício e que seguro também permite erros, né? E acolhe Isso, os erros exatamente. e entende que faz parte. Porque assim, o professor ao final do ano olhar só para um boletim de aluno e ver, aprovou, eu acho que todo mundo tem uma visão que a educação é muito mais que isso, Sim. sabe? E resolver isso para aqueles que não conseguiram, de repente, ter um sucesso acadêmico num conselho de classe é muito pouco, ao mesmo tempo, sabe? Sim. Se educação é isso, está trazendo muita frustração para todos que dela fazem parte, sabe? Sim. E eu queria aproveitar sua fala, Vini, porque eu lembrei de um exemplo que um diretor de marketing me trouxe. Que ele falou que ele pode tentar a ação que for dentro da escola, que não vai ter o mesmo engajamento que um aluno contando sobre o projeto e ele aparecendo o rosto. E é curioso isso, porque a inovação não precisa ser algo extremamente disruptivo, não precisa envolver a tecnologia. Festa junina, por exemplo, é algo simples que todo mundo conhece, mas é super cativante, é super genuíno. E eu queria te escutar, Tati, o quanto você consegue trazer, por exemplo, ações ou às vezes estratégias simples e do cotidiano da escola, por exemplo, compartilhar os seus trabalhos, mas que trazem isso de inovação e engajamento? Eu acho que a gente tem lá, né, vários exemplos, assim, mas tem algumas coisas que são bastante
assim, que são recorrentes, elas acontecem de diversas formas, mas são recorrentes, né? Então, a coisa da autoria, que eu acho que é isso, quando você coloca o menino a ser autor, né? A produzir coisas. Então, assim, o celular é um problema, né? Porque tá o tempo inteiro no celular e tal. O celular é uma câmera, né? Uma ferramenta que pode ser usada para produzir coisas. Então, e aí engajar a comunidade. Esse menino sai da escola e vai pesquisar o que tem no entorno da escola e vai gravar e vai fotografar e vai produzir algo em cima disso. Ou mesmo dentro da escola, ele vai entrevistar pessoas e vai... Enfim, é uma maneira de você... Podcast mesmo, né? Então, que a gente está fazendo aqui, né? Os alunos gravarem podcasts sobre a matéria que eles estão, né? Ou entrevistarem pessoas sobre algum tema de pesquisa que eles estão fazendo. Então, quando você envolve eles na autoria e aí em conexão com coisas que eles gostam de fazer, história em quadrinhos... Vai produzir uma história em quadrinhos sobre alguma coisa. Você está estudando linguagem, você está estudando outras coisas juntos ali. Então, é algo que realmente a gente tem vários relatos e tal, e que acabam funcionando. Então, coisas mais mão na massa, né? Também que sai só das quatro paredes, né? Coisa que você vai produzir alguma coisa no mundo físico também. E me parece que é uma ação que retroalimenta o engajamento e a inovação, porque ao mesmo ponto que ajuda na imagem da escola, porque está divulgando um projeto de um professor, também o aluno e a família devem ficar super orgulhosos, né? Eu só, depois, ao final eu digo onde essa escola, mas assim, a gente costuma visitar para conhecer as experiências, algumas escolas, e a Tati estava falando dessa questão da autoria, de como muitas vezes a gente tem, é autor, mas só ali na sala de aula, né? Vamos ali, que ali ele é autor de um projeto escolar, que depois vai valer nota para ele no final, e cumpre-se aquele ciclo de bimestre a bimestre, nota ao final do ano aprovado ou não, e ponto. Uma dessas escolas que eu lembro de ter visitado recentemente vive o mesmo problema de todos, né? Muitas vezes o caderno do professor onde registra as atividades é desse professor, é um caderno físico, e aí tem uma mudança de turma ou de escola, esse registro se perde. E esse professor de história, ele escreveu pra gente de como ele criou um grupo, aí vou advogar em causa própria, mas de imprensa, que na verdade esse registro passou a ser feito pelos próprios estudantes em uma revista anual, que na verdade você coloca os estudantes claramente como jornalistas, como redatores ali, aprendendo a escrever um texto, que em muitos contextos, não só de escolas públicas, mas de privadas também, produz muito pouca redação ao longo do ano, e aí isso traz enormes consequências depois. Mas o fato é que há 10 ou 11 anos ele tem registros pedagógicos dos grandes projetos feitos por essa escola, de uma maneira feita pelos alunos, registro de fotos, vídeos e tal, de uma maneira que não se tinha. Como disse, eu não sabia, igual a enciclopédia que tinha um livro do ano, você não sabia o que aquela escola tinha feito naquele ano. E você hoje consegue ter uma noção de como a escola melhorou desde a parte de gestão, como da parte dos projetos que chegam aos estudantes, como, enfim, como eu fico trouxe pensando nisso que vocês estão trazendo e da importância do aluno estar ativo no processo. Sim, claro. E aí, eu acho que na escola tudo gira em torno do aluno mais ou menos, né? Acho que toda a relação com a família, com a comunidade, com os professores, com todo mundo é em torno da experiência do aluno ali e da vivência dele. E esses projetos que colocam o aluno numa posição de criação, eles podem trabalhar com coisas da comunidade. Por exemplo, um projeto que eu vi recentemente foi... Eles estavam trabalhando com alunos do 6º ano para resolver problemas do bairro. Quem melhor para resolver problema do bairro do que quem mora no bairro? E aí eles foram bater nas casas, nas portas e perguntar o que você gostaria de mudar no bairro, o que você acha que o bairro não tem que poderia ter, onde você vai
ter lazer, você consegue ter lazer para cá. Eles mapearam um monte de problemas, falando inclusive com as pessoas que trabalhavam na escola, porque eles tinham que se transportar até a escola, às vezes o transporte público não é legal. E aí, a criança, o estudante, ele não só está ativamente fazendo as coisas, com ou sem tecnologia, né? Mas ele está ativamente envolvido. Claro. E mais do que isso, ele está pensando em coisas do problema, em resolver problemas do mundo real. E aí eu acho que o engajamento acontece, mas não só do estudante, mas também para toda a comunidade. Por exemplo, eu poderia voltar não sei, deixa eu pensar aqui, pro tio da cantina, por exemplo, e apresentar para ele, olha só o que eu descobri aqui. O pessoal sente falta de um lugar para almoçar, e eu sei que o senhor faz um almoço muito gostoso, por exemplo. E a criança começa a se envolver e pode envolver também a comunidade. Então eu fico pensando, como que o trabalho com os estudantes pode ganhar mais proporções e se focar na experiência do estudante é o melhor caminho para começar a engajar a comunidade como um todo? Eu não posso concordar mais com o que você falou. Acho que o estudante é isso, é aquela coisa que a gente sempre fala, o estudante no centro, né? E o estudante tem a solução. Se a gente ouvir os estudantes, se a gente envolver o estudante, todo engajamento, assim, é uma grande maneira de você engajar todo mundo, porque o estudante, assim, a família está conectada com esse estudante, o professor está trabalhando para, né? A tarefa dele ali é fazer com que facilitar o processo de aprendizagem desse estudante. Então, eu acredito muito que o estudante estando nesse papel ativo e ele sendo escutado e ele se envolvendo com os processos é um super caminho de engajamento. A gente tem até um site, um especial no Porvir que chama Participação do Estudante na Escola. Legal. Depois o link tem que... É participação.porvir.org, é fácil. Olha só, A gente deixa no comentário do vídeo do capítulo. E exatamente sobre isso, assim, é sobre como você envolve o estudante. A gente lá tem, inclusive, uma escala que a gente estudou lá e determinou de como você vai evoluindo nesse envolvimento do estudante. Então, o primeiro passo é a escuta, né? Então, você começa a escutar. E aí, escutar tem jeitos e jeitos de você escutar, né? Você tem que escutar com responsabilidade, né? Porque você vai escutar e aí você não faz nada com essa escuta, já... E tem que ser uma escutativa também. Tem que ser uma escutativa. E responsável, porque às vezes você vai escutar e o que você quer aqui na escola? Eu quero uma piscina, quero uma montanha-russa. Ok, isso não vai dar, mas assim... Também como é que você dialoga com essa escuta e alguma coisa você vai conseguir negociar com ele. Então, assim, a gente fala que o primeiro passo é a escuta. O segundo passo é a... Corresponsabilização. Não, essa é o último, né? É a autoria. Escolha. Escolha, isso, escolha. Segundo é escolha. Então, a partir da escuta, o estudante começa a escolher coisas, né? E aí você falou em festa junina, a gente sempre usava um exemplo da festa junina, mas não adianta só escolher o tema da festa junina, porque esse a gente já sabe fazer, né? A música da festa junina, o tema da festa junina. Todo mundo já vai predisposto a entrar em acordo, né? Por mais que eu quero a música XY, mas no fim existe uma predisposição a... A negociação é facilitada. E é um momento pontual, né? Muito bacana, mas é um momento pontual. Acho que o importante é que que ele possa escolher ao longo da trajetória escolar e coisas relevantes, por exemplo, como ele quer aprender. Que aí a gente chega naquela assim, eu aprendo melhor com vídeo, eu aprendo melhor lendo, eu aprendo melhor em vez de estar sentado, eu aprendo melhor se eu estiver embaixo da árvore, enfim, qual a maneira que ele quer aprender. Enfim, claro que isso sempre dentro de uma estrutura escolar, né? Depois a questão da coautoria, então ele escolhe, depois ele faz junto, ele se envolve com aquele, né, com esses processos todos, e por fim a corresponsabilização, porque é isso também nada cai do céu, né? Então você exige um nível de comprometimento de sua parte também. E a Tati falou da montanha-russa, porque nesse material, eu acompanhei uma reunião de crianças de Fundamental 1 e Educação Infantil, em que uma coordenadora se viu na difícil tarefa de explicar para uma criança por que ter uma montanha-russa dentro da escola não era uma prioridade dentro de uma escola. E para a criança definitivamente era uma prioridade. Enfim, dentro de um nível de diversão, de alegria, de desafio de uma montanha-russa,
enfim, é fantástico, mas dentro de um ambiente escolar talvez tenham outras prioridades. E aí, sei lá, eu lembro que a reunião foi assim, mesmo aqueles que, por exemplo, não estavam no início do processo de alfabetização, participavam da reunião, sabe? Se você não sabe escrever qual é a sua ordem do dia, você desenha. Uhum. Eu vou entender. E assim, aos poucos, essa cultura vai sendo germinada dentro da escola, e porque no limite você não pode ver a criança só como senta, copia, prova, blá, 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 porque todo mundo sabe que isso já não encanta ninguém. Deixa eu fazer uma pergunta que é sobre a comunidade escolar. O gestor que está escutando a Aham. gente agora, no carro, no avião, no trânsito, seja lá onde ele estiver, mas ele está ouvindo a gente agora e ele está pensando, poxa, eu quero falar melhor com a comunidade escolar. Eu acho que faz sentido, o time do Porvir aí, da Se Junta tá me contando, eu quero. E aí, eu acho que faz sentido a gente explorar melhor quem é a comunidade escolar. Então, eu queria ouvir de você sobre quem são as pessoas que fazem parte da comunidade e quem a gente não pode esquecer nesse olhar. Bom, eu acho que são essas pessoas sobre as quais a gente está falando aqui, né? Os estudantes, que estão no centro do processo. Os Não é um jargão, né? Os professores, que são um elemento importantíssimo também, toda a equipe pedagógica, né? Os coordenadores, os diretores da escola, as famílias. Mas acho que também é muito importante, assim, os funcionários administrativos da escola, as pessoas da cantina, as pessoas da limpeza, todo mundo faz parte da comunidade escolar, né? E esse alinhamento, ele precisa estar com toda essa comunidade. Essas pessoas também têm, né? Por exemplo, assim, projetos antirracistas, né? Que agora está crescendo muito essa preocupação, inclusive nas escolas particulares, de você ter uma escola antirracista, um projeto antirracista. Não adianta você dar uma aula lá sobre esse, né? Você inclui no currículo, você inclui leituras sobre esse tema, você enfim, faz projetos sobre isso. Se no dia a dia, nas relações, as questões continuam, né? Se lá no recreio acontece alguma coisa e os funcionários não estão preparados para lidar com isso. Uhum. Ou se também você tem uma equipe que é, né, apenas a equipe da cantina é negra e aqui os professores são todos brancos e os gestores são todos brancos, também é algo que também influencia. digno de nota, né? Então, acho que a comunidade escolar são todas essas pessoas. E aí tem uma expansão da comunidade escolar, que é um pouco o que você trouxe. A escola está dentro de ela não é uma coisa... Uma ilha. Uma ilha, né? Ela está dentro de um lugar, ela fica num lugar, ela está num contexto, ela fica num bairro, ela fica... ou, né, ela pode ficar numa área indígena, ela pode ficar numa área rural, ela pode ficar na periferia, ela pode ficar, enfim, ela está num lugar. E acho que também faz parte dessa comunidade escolar esse entorno, essas pessoas que estão nesse entorno. E as pessoas e os espaços, né? Então, a associação, o museu, a praça, as empresas, o botequinho que tem ali próximo, enfim, tem uma comunidade expandida aí também, que nem sempre a escola considera, mas que é interessante que pense sobre isso também, né? E Tati, você tocou num ponto importante, que é a questão, por exemplo, de ter ações antirracismo, com preocupações, por exemplo, contra minorias, ou até ações comunitárias. O quanto que a escola se posicionar também como uma escola social, que se preocupa com essas questões que estão fortes no dia a dia, isso também ajuda nesse posicionamento da escola estar atual, da escola manter esse engajamento dos alunos, das famílias que se preocupam com esses temas. Eu acho importantíssimo, assim, acho que é isso, a escola não é uma ilha e ela também não é atemporal, né? Ela está dentro de um contexto, e a gente está vivendo um contexto em que a escola tem que dialogar com esse contexto também, né? Com os grandes debates. Então, por exemplo, a questão climática, que eu acho que é uma questão muito premente nesse momento e que a gente está discutindo muito e que... Então, assim, a escola também
esse tema tem que estar dentro da escola também. Ela tem que dialogar. A gente não pode aprender ciência se a gente não estiver falando sobre também a destruição do ambiente, né? Enfim, então acho que ela tem que estar conectada com a realidade. E acho que essas questões de raça, de gênero, elas estão muito presentes hoje. E os próprios jovens, né? Quando você observa, eles trazem essas questões para dentro. Eles se incomodam, né? Eles se incomodam, ou eles são personagens disso, né? Então, a questão, por exemplo, de gênero hoje, nas escolas, né? Essa experimentação de gênero é muito comum entre os adolescentes, né? E isso eles mesmos trazem, a escola vai precisar lidar com isso, ela não pode fingir que isso não está ali, né? A adolescência é o momento da experimentação, é o momento em que essas questões aparecem e aí é preciso... Eu acho que a gente acabou de responder o porquê se manter atual. Porque eu fico pensando, né? A escola não é uma ilha igual vocês trouxeram. Ou se ela fosse uma ilha, é uma ilha que toda hora vem pássaros de diferentes espécies lá da opinião, né? Porque a escola, ela tá muito suscetível a isso. Sim. E aí eu fico pensando, por que se manter atual? Porque eu preciso, para colocar o estudante no centro do processo, criar uma atmosfera que ele sinta vontade para se expressar, que ele seja acolhido, que ele entenda que o erro faz parte. Então por que eu me mantenho atual? Para não desrespeitar a individualidade de cada um quando ele está na escola. Claro. E aí a comunidade escolar é estratégica nisso, pelo que a gente está conversando, para tornar esse discurso homogêneo entre todas as etapas de contato da criança com a comunidade, para que ela se sinta acolhida na sala de aula, na praça, no pátio, na cantina, na secretaria, na coordenação, onde ela estiver. É isso? Exatamente, acho que é muito isso, assim, não adianta a gente aprender uma coisa na aula de história se isso não está presente nos outros ambientes da escola, né? Acho que é na festa junina, inclusive. E a grande questão é que isso demanda uma abertura ao novo e uma abnegação, assim, de todo mundo. Ao atual, né? Enfim, às vezes... Tem as matérias que a gente escreveu, né, Tati, de por exemplo, tem que ensinar o novo, mas tem que mudar a própria consciência, sabe? Isso às vezes mexe muito no nível pessoal dos integrantes dessa comunidade escolar, sabe? Como que você vai mexer nas suas próprias convicções, sabe? Tem que desaprender algumas coisas também no processo, né? E assim, a escola tem que estar preparada, porque a escola, nós estamos vivendo momentos de tensões, de polarizações, então assim, se você vai tocar nesses assuntos sociais, nessas questões que são importantes, que estão atuais, que os jovens trazem, também vai ter aqueles integrantes da comunidade que vão se incomodar, que não vão concordar, vai ter um embate. Tem outras prioridades da vida enfim, que a escola intervenha nisso, talvez não seja a prioridade de uma família, mas é aquilo. Enfim, tem que ter uma linha mestra ali que permita todo tipo de discussão. Eu ia perguntar quase que sobre essa linha mestra, porque eu fico pensando assim, a escola não precisa fazer 100% de tudo. Cada pessoa ali tem uma responsabilidade, ou se não tem, ela deveria ter dentro desse processo de ter uma comunidade saudável, que é inovadora, que está engajada e tudo mais. E aí eu fico pensando assim, será que as pessoas dentro da comunidade sabem o papel que elas têm? Por exemplo, a família, o boteco que fica do lado da escola. Será que eles sabem e têm consciência de que eles também influenciam esse processo? Acho que nem sempre. Acho que isso sim é um papel do gestor, né? De chamar todos esses membros e de ter estratégias, que não é só uma questão de chamar, né? Mas, enfim, de ter estratégias para envolver e para de fato as pessoas se darem conta desses papéis, né? Tem aqui, assim, eu sei que é um pouco batido, né? O tal do ditado de que precisa para educar, o ditado africano, né? Que você precisa da aldeia inteira, mas acho que nem sempre a gente tem nesse mundo, principalmente, sei lá, nós estamos em São Paulo gravando esse podcast, sei que tem gente em diferentes lugares ouvindo, mas assim, numa cidade tão agitada, globalizada, né? E tal, às vezes as pessoas, eu fico pensando assim, perto da minha casa tem uma escola, eu visito essa escola quando eu vou votar, né? Tipo assim, então
de fato, acho que isso a gente deveria evoluir nisso, eu acho, assim, em refletir que todo mundo faz parte, né? E eu acho que a gente peca muito nisso. Eu acho. Por exemplo, no meu bairro também eu vou na escola para votar, essencialmente. Eu não tenho uma relação com a comunidade que eu vivo. Uhum. E eu acho que isso é extremamente problemático, porque eles podem contribuir Uhum. comigo e eu com eles, e essa Uhum. troca é saudável, né? E, Gui, eu gostei do ponto que você trouxe, porque no nosso papo a gente acaba trazendo muitos pontos de questões que a gente tem no presente, né? E Uhum. você vê, às vezes é uma questão com o aluno de um trabalho que ele está realizando no momento, ou alguma ação ali que a gente tem no presente, mas muitas dessas estratégias a gente pode fazer de uma maneira prévia. A gente não precisa, por exemplo, o gestor, ele sentir que ele está perdendo matrículas para se preocupar com o engajamento. Ele não precisa ter uma ação que perde 5 professores, 6 professores para entender que o engajamento está se perdendo. Uhum. Então, eu queria escutar de você, Vinícius, como que pode também ter ações para manter um engajamento prévio, antes de ter um engajamento e se manter no alto? Uhum. Uhum. Pergunta de milhões, né? Não, eu tava pensando nessas situações, assim, bom, é que a gente, assim como estava falando da questão da escola para fora, a gente tem uma certa dificuldade, eu acho, enquanto aqui no Brasil, e acho que é algo que vai se esfacelando há muito tempo, a questão do debate, de abertura a ideias, e a gente está imerso, às vezes, numa cultura corporativa até mesmo que chega às escolas, de ser de cima para baixo, Ser produtivo. do elogio à liderança, né? E esquece do divergente, né? Desse embate que naturalmente vai existir, sabe? E aí eu fico me perguntando desses espaços que as escolas se permitem criar, de participação também, que envolva a comunidade docente. De repente, a gente, lembrando de um conteúdo que a gente fez essa semana, de como o professor, na verdade, é o primeiro, talvez, a entender os sinais de que uma criança tá sofrendo bullying, que ela está se comportando de uma maneira intolerante em relação às outras, e que isso começa a escalar e ninguém percebe. E da mesma maneira que talvez tal metodologia, a gente se pergunta por que não surgem novos projetos, e tudo volta ao normal, sabe? A força do status quo é enorme. Então, às vezes puxa, vamos fazer um seminário aqui, e acha que da noite pro dia tudo vai se resolver. Como essa cultura até ser criada, para mim, demora muito. E como eu vejo que existe uma divergência, uma discrepância entre o nível tanto de formação, mas dos projetos de vida desses professores, por exemplo. Você tem que saber como equalizá-los. Então, é sempre tentar entender, fazer esse diagnóstico e entender quem está mais perto de perceber esses primeiros sinais de que algo não está indo da maneira que como diz o primeiro desenho do projeto, dizia que, da noite para o dia tudo isso ia mudar, e eu estou aqui esperando a tal transformação, seja ela digital, seja ela cultural, seja ela de metodologia ativa, e tudo parece do mesmo jeito de quando eu comecei, sabe? Eu vou falar que eu adorei a conversa e que a gente tá chegando no fim. Para mim passou muito rápido e foi muito divertido. E eu podia ficar aqui horas e horas falando com vocês sobre a comunidade, sobre também
como que a gente se mantém atual. Uhum. E aí, todo final de capítulo, a gente tem uma prática que é entender o que que a gente leva para casa, né? Então, eu vou perguntar, Yuri, o que que a gente leva para casa hoje desse papo que a gente bateu? Perfeito. Primeira coisa que eu gostaria, né, que o pessoal levasse para casa é o like. Então, quem estiver assistindo pelo YouTube, não deixa Excelente. de curtir. Boa. Aqui é muito importante ter esse feedback de vocês, porque a gente prepara aqui tudo com muito carinho. Então a gente conta que vocês sigam a Se Junta nas redes sociais e quem puder também curtir, a gente agradece. E agora falando sobre as minhas anotações aqui, no nosso papo a gente começou sobre a importância do engajamento da comunidade e o quanto que isso influencia para o sucesso da escola. Então, a gente até trouxe aqui no bate-papo quantas ações acontecem na escola durante todos os dias e acaba que isso não chega para a comunidade escolar. E isso não pode acontecer, porque uma escola ela é viva e orgânica e hoje com o apoio da tecnologia, por exemplo, a gente consegue compartilhar esses trabalhos, esses projetos escolares que acontecem, comunicados. E que Então dá atualiza para a os- gente criar um círculo onde todo mundo se conversa e todo mundo constrói juntos. Então a gente citou sobre essas questões das redes sociais, o próprio TikTok, né? E o quanto que a gente pode ter ele como inimigo ou pode ter ele como agregador também de conteúdo. Por exemplo, os alunos explicarem algum conteúdo de um formato de TikTok, por que não? Então, diferentes estratégias que a gente pode fazer. Outra questão também importante que tanto a Tati quanto o Vinícius citou, a questão de identificar novas tendências e como que isso pode agregar no dia a dia. Então, desde ações pequenas e simples, igual da festa junina, mas que tem um engajamento, e como que a gente pode ter várias festas juninas no ano. Então, pode ter desde festivais da escola, eventos pedagógicos, momentos de simpósio, momentos de compartilhamento de trabalhos. Então, são diferentes ações, basta a gente entender qual é a nossa comunidade escolar. E aí, para entender qual é a comunidade escolar, a Tati trouxe muito bem, que são as frentes como de ensino, que é o professor, a aprendizagem, que a gente tem o aluno, e claro, toda a comunidade escolar, que conta desde os funcionários administrativos, mas também das famílias, e a comunidade, que a gente tem ao redor da escola. Adorei. Passou um teste, né? Bom resumo. Adorei. E aí, eu acho que o único ponto que eu traria também é a visão de longo prazo da liderança, que precisa, para que tudo isso possa ter base, fundamento, saber onde eles querem chegar. E antes de a gente caminhar aqui para as despedidas, enfim, Claro. a gente tem uma pergunta surpresa. Opa. E essa pergunta surpresa é surpresa pro Yuri também. Olha só, que eu não hein? compartilhei com Novidade. ele. Eu vou perguntar para vocês o seguinte: todo mundo aqui nessa mesa Aham. ganhou um superpoder. E esse superpoder é poder mudar uma única coisa em todas as escolas do Brasil amanhã. Bini, Tati, Yuri, o que vocês mudariam? Meu Deus. Todas as escolas. Eu vou começar. Legal. Eu vou Você começar. pensou na pergunta, né? Mas Então eu não é pensei na justo. resposta. Eu vou começar. Eu acho que uma coisa que eu mudaria em todas as escolas do Brasil amanhã é a inclusão dos estudantes nos processos todos. Não todos os processos somente, mas todos os estudantes também. Então eu penso, alunos que são cadeirantes, alunos que têm dificuldade de aprendizagem, dificuldades cognitivas, alunos que são parte de minorias, alunos que estão dentro da sala de aula, quando o professor olha, e o Vini estava trazendo isso, deslocados ou descontextualizados do próprio processo de aprendizagem. Claro. Eu mudaria isso amanhã. Todo mundo amanhã estaria incluído em tudo e eu acho que a partir disso fica mais fácil resolver os problemas, talvez, né? Legal. Você citou sobre essa questão de acessibilidade. Quando você me trouxe a pergunta, eu acho que se eu pudesse escolher um poder, seria o poder da equidade. Então, se a gente pudesse trazer para a sala de aula oportunidades para que todo mundo aprenda, e nisso pensando nas diferentes inteligências que a gente encontra dentro da sala de aula, que cada um conseguisse explorar o seu potencial e principalmente o professor, ele tivesse esse leque de oportunidades para poder apoiar todos os estudantes que ele tem, isso independente de escola pública ou privada, isso para mim ia ser incrível, porque a gente sabe que cada aluno ele é único, então se tivesse esse poder da equidade, de oportunizar todos, ia ser incrível. Seria. Bom, já que você já falou do estudante, já falou da equidade, vou acrescentar um novo superpoder aqui só para... Porque aí a escola vai ficar cada vez melhor, né? Ah, boa.
Que eu acho que é o papel do professor, assim. Acho que a gente falou bastante da comunidade como um todo, assim, e a gente falou bastante do estudante como no centro, mas o professor, ele tem né, ele tem um papel muito importante. Então, eu gostaria de também, se eu fosse, né, mudar, não sei se mudar, eu acho que o professor já faz isso, mas fazer mais, com mais efetividade, assim, é o professor participar também de todos esses processos, né? De ele ter um espaço de criação, assim, de criar experiências de aprendizagem, de criar processos em que a equidade aconteça, de criar processos em que os alunos estejam envolvidos, enfim, de dar valorização, dar acolhimento, dar voz para o professor, para que ele tenha, de fato, plenas condições de fazer isso. Porque acho que hoje a gente vê os professores com uma enorme capacidade de fazer isso, mas muitas vezes eles estão muito atarefados, eles não se sentem valorizados, não se sentem reconhecidos, não têm espaços para trocar, e aí eles acabam, assim, né, entrando num outro lugar de só cumprir com o que é, né, de não estar tão ativo também nesse processo. Então, se eu pudesse ter esse superpoder, é dar esse espaço para o professor brilhar, e mais do que eles já brilham muito, mas assim, que eles tenham melhores condições, assim, que tenham um ambiente propício para isso, né, legal. que estimule isso nos professores. Que legal. Muito bom. Muito bom. Tatiana, eu gosto de ser o primeiro, porque se eu falo besteira, até chegar no último, pouco a gente lembra. Então, hoje tu ficou por último. Hoje, então... Não deu certo. Não, mas eu tava pensando aqui num poder de criatividade infinita, justamente que aí não fique só restrito a um professor, mas que torne a escola criativa também, que consiga ter uma sede e também encontrar soluções que respondam às necessidades do momento, sabe? Então, sabe, porque muitas ferramentas já estão disponíveis e muitas vezes a gente não sabe muito bem como usá-las. Então, essa criatividade eu vejo como uma situação, um superpoder, uma habilidade, você pode nomear, mas que consiga dar conta, eu acho que desse mundo tão complexo que a gente está dizendo, sabe? Tanto da relação de pessoas, quanto de relação com a comunidade, com o mundo, com o currículo, com a tecnologia. Acho que é mais ou menos por aí, de ter essa abertura ao novo, mas também de saber como criar consensos, criar debates relevantes e, enfim, no fundo também se tornar mais acolhedora, que eu acho que é um momento que a gente pede isso, né? Eu vou falar que a gente não usou o nosso superpoder para pedir coisa impossível, não. A gente pediu coisa basicamente que a gente consegue fazer amanhã, se a gente quiser, né, dentro da escola. Quando a gente fala de criatividade, né, a gente tem o desenho com uma folha, foto, né, com o celular, música, com instrumentos musicais. Com corpo, enfim. Então você vê, é muita coisa que a gente consegue explorar com vídeo também, né, super produções. Então, eu adorei o poder que você falou, Vini, porque a criatividade é fundamental e ela nos dá e oportuniza, né, essas possibilidades, igual a Tati citou, de empoderar o professor, as oportunidades para o aluno poder aprender utilizando o caderno, o vídeo, a foto, o desenho. E isso só faz crescer a educação e todos os projetos da comunidade escolar e o engajamento em geral. Eu vou falar que eu amei o papo, não tem outro jeito de dizer, não. Sim. Gostei Muito bom. muito, agradeço a presença de vocês. O gestor sai, sem dúvida, desse papo que a gente teve aqui, melhor preparado para entender onde ele pode se atualizar, vai no porvir, e depois disso, onde ele se atualiza, também como ele leva e para quem ele leva, para que todo mundo tenha uma visão não exatamente igual, porque as visões elas mudam de pessoa para pessoa, mas pelo menos alinhadas em suas diferentes esferas. E fico muito feliz com a conversa que a gente teve hoje, de verdade. E aí, assim, eu queria agradecer muito, Vini, Tati, Yuri também, e pedir para vocês deixarem uma mensagem final pro gestor que tá em casa, ouvindo a gente. Bom, acho que o Guilherme mesmo falou, visitar www.porvir.org, frequentar nossas comunidades no WhatsApp também,
compartilhar práticas inovadoras e nos seus mais diversos níveis e contextos que sejam realizadas em suas escolas. Enfim, e acreditar que é possível, né? Fazer diferente. E a gente tem exemplos e coleciona exemplos esse tempo todo de professores e escolas que se deram bem fazendo isso. Sim, acreditar é importante, eu concordo. Acho que a gente já falou um monte, né? Enfim, passou rápido, mas já falamos bastante coisa. Então, queria também agradecer a oportunidade desse papo. Acho que foi muito legal parar essa 1 hora aqui e conversar sobre isso. Eu espero que de fato tenha sido interessante para quem está nos ouvindo, para os gestores que estão nos ouvindo, e nos colocar à disposição para continuar trocando, né? Enfim, para além do que a gente produz para os gestores, a gente também gosta de interagir, então estamos disponíveis para ouvi-los também, e os seus questionamentos. Acho que a comunidade do WhatsApp é um espaço, mas estamos sempre no nosso site, tem lá nossos e-mails, nas nossas redes sociais, a gente gosta de interagir assim também, para aprender, porque na verdade a gente reúne as informações, né? Quem faz de verdade são os gestores, são os professores, então a gente gosta de ouvir o que eles estão fazendo. E é tudo uma construção coletiva também, né? Bacana. Do meu lado foi um privilégio esse nosso bate-papo, foi muito bacana esse aprendizado e beber um pouco da fonte da comunidade do Porvir. E eu super recomendo conhecer os materiais do site da Porvir. Tem muito exemplo bacana de professores que com pouco realizam muito. Então isso é incrível. E também indico os demais episódios do podcast do Se Junta Cast, que tenho certeza que vocês vão adorar. As outras discussões também que a gente tem durante excelentes papos com excelentes pessoas. Então, deixo aqui minha mensagem que saio daqui renovado da importância do engajamento e que é muito mais simples do que questões financeiras que a gente imagina. É muito mais um bom planejamento, é ter um olhar para o aluno, para o professor, o gestor entender como atingir a sua comunidade, pensando nas famílias, pensando nas pessoas do administrativo, pensando na sua comunidade em sua totalidade. Então, levo desse nosso bate-papo muito aprendizado. E eu levo também, eu acho que eu nunca parei para falar quem é a comunidade escolar da escola e como a gente engaja todos eles. Sim. Acho que é uma coisa muito inerente à realidade da escola, né? A escola não existe sem afetar a comunidade. E organizando tudo isso, eu acho que a gente ganha um outro superpoder ainda, que é de fato melhorar a comunidade como um todo, né? Bom, agradeço muito Yuri por ter organizado tudo, Tati por ter aceito o convite e vindo aqui, Vini também por ter aceito o convite e vindo. Me sinto honrado também, privilegiado. E assim a gente se despede de mais um capítulo do Se Junta Cast. Você que tá aí, se gosta do Se Junta Cast, ativa o sininho no YouTube, deixa o like, segue a gente nas redes sociais e também convido para seguir as redes sociais do Porvir, onde lá você vai encontrar mais informações, também vai se atualizar e vai entender como a escola vive e respira. Eles têm muito dado legal, muita informação legal, recomendo super. E muito obrigado pela companhia, um abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.